muito mais histórias, mas gostaria de destacar a indústria e a importância das pessoas e de apostarmos nos recursos humanos, porque em Portugal eles são muitos, são bons e têm vontade de chegar mais longe. Obrigada. Muito obrigado por essa mensagem bastante otimista e reconfortante para os portugueses. Engenheiro João Taborda, concorda também com estas observações sobre os nossos recursos e se podemos ganhar esta competição para a atratividade? Porquê é que vocês vieram para Portugal? Os critérios que os fez vir ainda existem? Estão melhores ainda? Estão piores? Como é que... Ou seja, estão contentes ou não? Bom dia a todos, meus senhores. Antes de mais, muito obrigado por terem convidado a Embraer a contarmos um pouco a nossa história. Está tudo a correr dentro do plano. Se fosse hoje, faríamos pelo menos o mesmo que temos estado a fazer. Enfim, vou ter que repetir algumas das coisas que a doutora Ana disse, mas da forma mais credível e realista que nós as possamos contar aqui, porque às vezes parece que estas histórias vêm de outro planeta e, enfim... Não, acontecem, felizmente acontece em Portugal, obviamente um cumprimento especial também à ICEP, ao Sr. Engenheiro Vital Morgado, na assistência. A ICEP teve um papel também fundamental connosco e obviamente o empenho institucional foi um dos fatores fundamentais na decisão da Embraer investir mais em Portugal e nós aí, enfim, tentando simplificar as coisas, nós temos dois grandes grupos de fatores quando se investe num país, o que aparece no Excel e o que não aparece no Excel. E Portugal, as coisas correram muito bem, quer do lado do Excel, quer do lado que não aparece no Excel. Antes de mais, a Embraer foi criada como empresa pública em 1969 no Brasil. Começou por fazer aviões para a Força Aérea Brasileira. O primeiro avião que fez recebeu uma encomenda da Força Aérea Brasileira e foi a primeira produção em série. A empresa seguiu o seu caminho, estava falida em 1994 e foi privatizada nessa altura. E então o que é que existia? Existia todo um talento que adveio de um esforço enorme de formação que foi feito no Brasil a partir de 1950 com a criação do Instituto Tecnológico de Aeronáutica e na altura da privatização em 94 o que é que o parceiro privado trouxe? Trouxe uma visão, trouxe um conhecimento de mercado para orientar aquilo que os engenheiros sabiam fazer para aquilo que o mercado queria comprar. Portanto, havia ali um problema de foco, que era perceber, nós tínhamos que fazer os aviões que os clientes queriam pagar e queriam comprar. Então a privatização trouxe isso, o talento que já existia em termos de engenharia, com uma orientação para o mercado que o parceiro privado trouxe. Bem, eu reforcei um pouco aqui a história da privatização da Embraer, porque a seguir à privatização da Embraer, a empresa investe tudo naqueles aviões pequenos da Portugália. A Portugália foi um dos primeiros clientes na Europa, com o Embraer 145, que ainda hoje voa e é um cavalo de trabalho nas operações da Portugália. Fizemos uns aviões maiores, enfim, para aqueles de vós que são mais altos devem agradecer, porque o 145 tinha uma cabine confortável, mas a seguir desenvolvemos uma família, os E-Jets, lançados em 1999, que a cabine é um bocadinho mais alta, e agora temos os E-Jets, a segunda geração, que a cabine ainda é mais alta, e com a vantagem de que prevemos fazer importantes peças desses aviões em Portugal. Mas a história da privatização leva-nos à OGMA em 1994. Portugal decide privatizar a OGMA, a Embraer posiciona-se e, trazendo um pouco o historial da privatização da própria Embraer, a Embraer merece a confiança do governo português para ser o parceiro de privatização na OGMA. Isso marca o início de uma relação com o governo português, que logo a seguir se concretizou numa assinatura de um memorando da ICEP com a OGMA e com a Embraer em 2006, onde se formam equipas de trabalho para perceber se haveria lugar a investir em Portugal e de que forma iríamos investir. E a particularidade do que aconteceu na altura não tem a ver com um cenário em que nós temos uma fábrica, no caso, felizmente no fim até foram duas, em que temos esta fábrica, onde é que as vamos colocar? Não, foi um trabalho muito articulado com a análise estratégica que a própria Embraer estava a fazer na altura. Nós precisávamos de saber que tecnologias é que tínhamos que ter em casa, que tecnologia é que precisávamos de controlar para fazermos os aviões que precisamos de vender no futuro. Então a fábrica não estava definida. Nós fizemos uma análise do portfólio de tecnologias. Que tecnologias é que nós podemos deixar nos fornecedores e que tecnologias é que nós temos que ter em casa. E as fábricas foram tomando forma.
E nós chegámos à conclusão que precisávamos de tecnologias em 2 áreas críticas. Grandes peças em alumínio e grandes peças em materiais compósitos. E começámos, bom, nós precisamos de fazer essas peças, mas já que fazemos as peças, porquê que não vamos ao mercado comprar as peças pequenas, montamos logo uma boa parte do avião, metemos num barco e mandamos para o Brasil? Porque Portugal tem bons portos, tem boas estradas. E então, esse trabalho foi sendo feito com o governo português, essa arquitetura foi sendo definida, não foi uma coisa, temos aqui uma fábrica, digam lá quanto é que dão, que nós instalamos aqui ou instalamos noutro lugar. O nosso caso teve essa particularidade, e muitos deles têm, o que parece que está definido ao início, vai-se moldando e vai-se lapidando. Então, nós chegámos a este formato de 2 fábricas, em Évora, no Parque da Indústria Aeronáutica de Évora, onde fazemos grandes componentes em compósito, grandes componentes em alumínio e exportamos para o Brasil. Hoje, a fábrica, o complexo industrial da Embraer em Évora tem 350 pessoas. Claro que gostaríamos que fossem mais ainda, mas nós estamos a falar em 2 fábricas altamente automatizadas. Portanto, nós precisamos, sobretudo, de pessoas com um know-how muito avançado, com uma formação muito intensa, e aí, falando em formação, tenho que referir também a forma como o IFP, o Instituto de Emprego e Formação Profissional, se articulou connosco, se articulou com a ICEP, também com os nossos colegas no Brasil, e que fizeram investimentos relevantes em termos de capacitação de pessoas em Portugal para a indústria aeronáutica, incluindo no Centro de Formação de Setúbal e depois, mais tarde, em Évora. Isso foi absolutamente fundamental. Nós hoje temos 4 pessoas brasileiras nessas 350, portanto são também fábricas onde trabalham portugueses, formados em Portugal, com formadores portugueses e com a resposta, como vos falei, o empenho institucional que levou a isso. A nível do município também é fundamental o envolvimento dos municípios e na figura não só dos presidentes da Câmara, mas como nas equipas que os possam assessorar. Esse, de facto, são fatores do lado que não aparecem, que não têm visibilidade no Excel, e talvez aí um dos que nós gostaríamos, no nosso caso, mais uma vez, realçar bastante, é a questão do sigilo. Nós conseguimos, de facto, com a colaboração de todos, aparecer a apresentar os 2 nossos projetos em 2008, quase para surpresa de 99,9% das pessoas, porque, de facto, nós temos que realçar a questão do sigilo foi extremamente importante. Há fases nestes processos em que, se alguém fala mais do que deve, as coisas podem cair. Nós temos casos desses em Portugal, obviamente eu não vou referir nenhum porque não cabe aqui, mas aconteceram. Tem que se falar, as pessoas, nós temos que conter a informação, perceber que às vezes o impulso de dizer e de se mostrar aquilo que sabe pode ser absolutamente fatal e parar de se gerar valor para o país, e é o país que perde, e são as pessoas que poderiam ter emprego nesses projetos que não vão ter e que perdem com isso. Portanto, eu não posso deixar de realçar esses aspectos. Ainda acelerando aqui um pouco, do lado do que não aparece tanto no Excel, a escala. Realmente Portugal não tem desculpa que é um país pequeno, há países muito mais pequenos que fazem melhor, mas nesse caso até nos ajudou, porque nunca ouvi nenhum colega brasileiro reclamar que Évora é longe de Lisboa. Eles dizem que é pertinho ali na saída do aeroporto, não é? Então, um investidor do Liechtenstein talvez tenha uma perspectiva um pouco diferente, mas os nossos investidores são brasileiros e nesse aspecto a escala jogou também muito a favor. Agora, a qualidade de vida, toda a gente conhece Évora. Évora tem desafios sociais e económicos enormes, mas também tem outros atrativos que ninguém fala muito, mas contam bastante. Toda a gente gosta, depois de um dia de trabalho forte e de trabalhar preocupações, de escolher um ou outro restaurante mais simpático e ter um jantar agradável antes de descansar para o dia seguinte. Portanto, essas coisas contam mais às vezes do que parece. Do lado do Excel, para terminar, acho que de facto Portugal deve manter a humildade e a resiliência, como o Dr. Paulo Carmona referiu de início. Há uma concorrência enorme, quer dizer, projetos deste tipo, há muitos países que os querem, e não só projetos de aeronáutica, qualquer projeto hoje com valor acrescentado, como o vosso também. Há uma concorrência enorme entre os países. Temos de ter cuidado na forma como fazemos também isso na Europa, sobretudo quando os investidores não são europeus. A União Europeia não gosta de barganha entre países, sobretudo quem chega fora da Europa. Quem está dentro da Europa é outro, talvez tenha outro enquadramento. E a questão de realmente que pesa muito hoje, e que Portugal tem que usar, as políticas públicas estão lá, é usá-las, é tentarmos fazer tirar o melhor partido delas para bem de todos, é de facto a questão dos incentivos. Às vezes é um pouco estranho dizer nós viemos para Portugal por causa dos incentivos, mas a prova é que a lei europeia obriga-nos a fazer isso. Há um fator técnico chamado o efeito de incentivo, em que o investidor tem que mostrar que sem o incentivo não teria feito o investimento. Portanto, nós temos que demonstrar que esse é um fator importante
em termos de decisão de investimento, tecnicamente perante a Comissão Europeia, mas nós temos que dizer isso. E acho que hoje em dia não devemos ter muita hesitação em falar. Há mecanismos, há incentivos que estão disponíveis e que fazem a diferença. Na altura, em Évora, os mapas regionais hoje são um pouco diferentes, mas na altura um investimento elegível podia receber até 40% dentro de determinadas condições. Hoje é um pouco menos, porque os mapas foram sendo ajustados, mas não é por isso que deixamos de investir e colocámos agora 2 grandes candidaturas ao Portugal 2020. Mas, de facto, os incentivos fazem diferença. Isso deve continuar a ser enaltecido e, num trabalho através da Comissão Europeia, demonstrar que esses incentivos são bem aplicados e que multiplicam o valor. Só para terminar, nós temos um estudo feito no Brasil. Cada emprego direto na aeronáutica tem um potencial de criar até 3 empregos indiretos. Portanto, e é nisso que as políticas públicas atuam como facilitadores e daí a estratégia das empresas tem que estar muito bem alinhada com a estratégia dos governos. Foi isso que funcionou em Portugal, é isso que nós, enfim, trabalhamos todos os dias porque continua a acontecer. Obrigado a todos. Muito obrigado. Muito obrigado também por essa mensagem. Eu ia passar, se alguém quiser colocar algumas questões sobre as condições macro e políticas e sobre... Claro. Sim, porque nós tivemos aqui 2 bons projetos que conseguimos captar, não conseguimos encontrar ninguém daqueles que nós perdemos, não, dos que não vieram. É porque eu acho que eu contava que isso acontecesse. É que as intervenções de representantes de setores fossem muito estimulantes, mas é bom lembrarmos que isso acontece em muitos outros setores. E era isso que eu acho que é bom termos a noção. Nós sabemos que, por exemplo, nos têxteis, no calçado, na cerâmica, tem havido progressos enormes. Mas também na agricultura. Quer dizer, nós temos acrescentado valor a uma série de produtos agrícolas a uma velocidade enorme, no azeite, no vinho, na hortaliça, nas frutas, que não existiam. A pergunta que se pode pôr é, se isso se fez nos últimos 10 anos, porquê é que não se fez antes? Não é? Como na indústria. Eu lembro do projeto Porter, em que alguns de nós colaboramos, e o homem veio cá 10 anos depois e disse: porquê é que vocês não fizeram nada nestes 10 anos? Porquê? Porque eu tentei dizer. É porque nós achamos que está decidido que vai acontecer. E as pessoas não exigem que aconteça. Portanto, nós agora tínhamos a obrigação de ver porque é que esses casos de sucesso demoraram tanto tempo a produzir resultados. E vermos porque é que os fatores de desencorajamento atuais ainda se mantêm. Vamos ver, eu fui presidente da Câmara de Comércio Luso-Sueca durante vários anos. E fizemos um inquérito aos empresários suecos, que eram bem uns 80, em Portugal, em que perguntávamos como é que compara as condições de trabalho em Portugal com os outros países. E eles disseram: já sabíamos, a mão de obra portuguesa é muito flexível e aprende muito depressa. Adapta-se muito depressa às coisas. Agora, disseram coisas que nós não sabíamos. É que éramos muito pontuais e muito assíduos. Empresas suecas que tinham cá fábricas iguais às que tinham na Alemanha, os rácios de pontualidade da cidade eram melhores em Portugal do que na Alemanha. Bom, quer dizer, quando as pessoas tomam a sério o enquadramento onde estão a viver, produzem resultados enormes. Agora, se o enquadramento for de tolerância, o pessoal de limpeza lá do escritório eram umas senhoras cabo-verdianas, agora é uma senhora ucraniana, há 2 anos. E uma vez disse-lhe: amanhã não vem porque há greve. Não, eu não tenho greves. Não, não é isso, a senhora não faz greve, mas não vem por causa dos transportes. Não, eu mudei de cidade, porque em Lisboa tinha greves constantemente. Fui para Almada e venho pelo comboio, porque aí não há greves. Ela deduziu isso, percebeu perfeitamente o que se passava em Portugal. Bom, isto para dizer que o que falta é os cidadãos tomarem consciência do desperdício que estão a fazer. A gente abre a televisão e vê casos de faca e alguidar em quantidade. Agora começa a haver bons exemplos, como tivemos aqui. Mas isso não é a atitude geral. As pessoas ainda pensam que é notícia explicar que em Portugal não se pode trabalhar. E isso eu acho que tem que ver com... Agora bem, gostava de dar um exemplo em que a mentalidade já produziu efeitos, que é no turismo. A atitudes portuguesas em relação ao turismo é muito positiva. Em relação ao empresário, em geral, ainda não é. E isso é um enorme desperdício, porque os recursos ao nosso dispor no mundo são ilimitados. À nossa escala, não há falta de capitais no mundo. Também não há falta de iniciativas. Todos os dias estão a tomar decisões. Também não há falta de competências técnicas. Os capitais, os recursos, as competências vão para onde houver condições.
Mas nós não temos a noção, por exemplo, muita gente que faz observações desfavoráveis em relação ao que se passa em Portugal, não percebe que isto está a contribuir para que venham menos recursos para Portugal, ou que se valorize menos do que já cá está. As vossas intervenções foram muito boas, porque valorizaram, e para mim não é surpresa, a surpresa é ao contrário, é porque é que isso não acontece mais rapidamente. Nós podíamos estar a produzir o dobro do que estamos a produzir sem nenhuma dificuldade, de um dia para o outro. Porque a produtividade não é só suor, tem que ver com a atitude, tem que ver com o acrescentar valor ao que se faz, com o mesmo esforço. E é isso que nós não temos essa noção. Estamos a tirar valor a muitas coisas, que não fazemos no turismo, mas compara-se o que aconteceu na Opel, no Carregado, e o que aconteceu na Auto Europa. As pessoas perceberam que, negociando de maneira diferente, tinham resultados diferentes. Mas noutros setores não se sente. Portanto, a minha preocupação é sempre que nós tiremos consequências do que corre bem e do que corre mal. E que tenhamos mais exigência, porque é que nós não somos mais exigentes em Portugal em relação ao desempenho do país. Acho que devíamos ser. Porque temos recursos para isso e começa a haver os exemplos suficientes. E o turismo é um bom caso em que toda a população portuguesa colabora. Mas no desenvolvimento económico, isso não é um objetivo nacional ainda. Porque as pessoas ainda querem mais despesa pública e não mais investimento produtivo. As pessoas acham que vão sair das dificuldades que têm com mais despesa pública. Isto é, mais investimento, não qualificam o investimento. Ora, o investimento pode ser puramente despesa no futuro. Faz-se uma obra e depois é preciso mantê-la se não for útil, não é? Mas este grau de exigência do que é verdadeiramente útil para o país não o estamos a viver ainda. Bom dia. Eu gostaria de felicitar as intervenções, as três, mas talvez as duas empresariais, que foram particularmente estimulantes e brilhantes e, sobretudo, extremamente realistas. Eu tinha uma pergunta objetiva e gostei imenso da questão da gestão das ferramentas tecnológicas, é uma área que eu já me dedico noutras áreas há bastante tempo, na questão da Embraer. E também, certamente, na questão da IKEA, quando citou os 20 fornecedores, salvo erro, retomei aqui um apontamento, nacionais que estão devidamente organizados. No caso, ficou-me apenas uma dúvida muito objetiva em relação à Embraer. Na questão das fábricas e dos, salvo erro, os dois materiais utilizados é o alumínio e são os compósitos. Portanto, é claro que, pelo que eu percebo, e depois tem a logística de exportação para o Brasil, a máquina depende muito da qualidade humana e da organização interna. Em relação aos fornecedores e ao fornecimento dos materiais utilizados em Évora, como é que está e qual é? Há coisas melhores para fazer, há desafios a fazer com outros fornecedores ou com os fornecedores que existem, porque de facto estou a fazer a pergunta porque genuinamente não sei, poderia saber e era para outros saberem, mas acho que dado que isso é um exemplo de sucesso. No caso da IKEA, era um pouco no mesmo sentido, falou na questão da logística, do Porto de Leixões ser importante. Eu julgo que o transporte, no caso da Embraer, é feito por via rodoviária, mas pode ser que esteja equivocado, através do Porto de Lisboa-Setúbal, também não sei, e como temos um painel a seguir onde essas coisas também são particularmente relevantes, e fazendo a ponte, eu deixava essa dica em termos diretos e pragmáticos, e gostaria de sublinhar uma coisa importantíssima, de facto, é que é importantíssima a pedagogia. O Dr. João Salgueiro acabou de dizer que os órgãos de informação deviam fazer e não confundir a serradura com o pão ralado. De facto, as histórias da faca e alguidar e da cunhada que matou o sobrinho, ou outra coisa qualquer no género, na primeira página ou na abertura dos telejornais, comparados com projetos como o IKEA e o da Embraer, em que, não dizendo os segredos, pode-se dizer muita coisa que motiva as pessoas, é fundamental. E o desafio que a comunicação social tem que ter para fazer com qualidade essas questões. Muito obrigado. Em relação à questão dos 20 fornecedores, obviamente que nós aqui trabalhamos numa ótica que eu acho que também é muito de acrescentar valor, que eu acho que é muito típica também das empresas escandinavas, mas que, quando experimentada ou introduzida nas empresas portuguesas ou na indústria portuguesa, ela é amplamente absorvida, como também aqui o Dr. João Salgueiro corroborou pelos dados que partilhou da Câmara do Comércio Luso-Sueca.
Aqui o que nós fazemos, e posso contar a história de um projeto que se chama Riastone, Riastone, que fica em Ilhavo, que é nada mais nada menos que um braço da Vista Alegre que o Grupo IKEA investiu para fazer em Portugal. Porquê? A Vista Alegre é subejamente conhecida pelo design, pela extrema qualidade e por aquilo que também é quase, representa os valores tradicionais também, não é? De se fazer um serviço, de se deixar algum legado de geração em geração. Obviamente que nós trabalhamos um artigo, se calhar, com outra modernidade, com outro design, mas, mais uma vez, sabíamos onde é que estava a qualidade. E o que é que nós decidimos fazer, em conjunto com os nossos colegas da Suécia, foi, obviamente, sentarmos a uma mesa, decidir números, objetivos em conjunto e aquilo que também podia ser feito diferente. E a Vista Alegre também quis arriscar. E adotando novas técnicas, e aqui falando mesmo de critérios ambientais e de sustentabilidade, para que também o impacto das coisas seja cada vez mais positivo na indústria, hoje em dia funciona em Ilhavo uma nova fábrica do Grupo IKEA, que se chama Riastone, onde são produzidos artigos em cerâmica também, que vão já há mais de 18 meses exportados para todo o mundo. Portanto, aqui mais para lhe dar um exemplo daquilo que pode ser feito, daquilo que pode ser feito em conjunto, e aqui destacando outra coisa que nós gostamos muito de fazer é, mais do que estarmos, se calhar, em salas de reuniões ou só olhar para números, gostamos de estar ao pé das pessoas onde as coisas acontecem, porque é assim também que acreditamos que a aprendizagem é feita em conjunto e que algumas destas questões que às vezes não sabemos porque é que não se fez nada em 10 anos, se calhar, se as coisas forem feitas lado a lado, conseguem-se corrigir ou redefinir de uma forma muito mais eficaz. Este projeto da Vista Alegre também nos leva a crer que, no sentido da cerâmica e dos têxteis e de outras matérias-primas ou categorias que trabalhamos em Portugal, seguramente novas notícias virão em breve de coisas mais positivas. Portanto, aqui para deixar uma última mensagem em relação àquilo que é a importância do mercado português para o Grupo IKEA, que é grande e que é um mercado onde, desde que entramos, sempre percebemos que aquilo que se faz-se em conjunto e não há, digamos que uma agenda escondida, ou seja, com todas as entidades com quem temos colaborado ao longo dos anos, e conto uma última história porque é muito recente. Nós anunciámos a semana passada que vamos abrir uma loja em Braga, também em breve, e foi curioso porque no dia a seguir estava a ver o clipping, porque também nos interessa saber que receptividade têm estas coisas nos órgãos de comunicação social e nas comunidades, e vejo que a Câmara de Braga já tinha aberto um e-mail para que possa receber os nossos currículos em conjunto com o IFP, e já temos uma reunião marcada para as próximas 2 semanas. Portanto, as coisas acontecem efetivamente quando as pessoas que estão à frente das entidades também primam pela excelência e não ficam à espera que o telefone toque. Portanto, acho que há muitas coisas ainda por acontecer e espero que muitos mais venham trabalhar connosco e que seja uma história contínua de sucesso. Não sei se respondi à sua pergunta, mas pelo menos tentem ilustrar com mais exemplos concretos. Está bem? Obrigada. Bom, começando pela mais fácil, os portos é Setúbal, Lisboa e Sines. Nós temos os 3 portos preparados, consoante a frequência, o que vamos despachar para o Brasil. Trabalhamos com os 3. Em relação aos fornecedores, há barreiras altíssimas, como poderão imaginar, para se fabricar peças que vão num avião que voa, não é? Há os que não voam, mas os que é para voar, as barreiras são altíssimas. As empresas, normalmente uma empresa demora 6 meses a 1 ano, pelo menos, a certificar-se. E é um processo que requer muito investimento em termos de tempo e de pessoas para preencher o mar de questionários que nós e os outros construtores lhes enviam. Nós fizemos e temos desenvolvido um trabalho em Portugal com fornecedores. Nós temos aproximadamente uma dúzia de fornecedores que estão em condições de receber pedidos de cotação para peças, mas antes das peças há as ferramentas, e nós temos boas empresas portuguesas que já estão a trabalhar connosco em termos de fornecimento de ferramentas, que são também muito exigentes em termos de posicionar as estruturas que nós montamos em Évora. Só para terem esse conhecimento, nós em Évora fazemos conjuntos de criticidade máxima, ou seja, são conjuntos que não podem falhar em voo, portanto tem uma exigência máxima em termos de tolerância e de qualidade. Nós fizemos de 2009 a 2012, fizemos 2 turmas de fornecedores, foi um trabalho que fizemos com a ICEP. Esses fornecedores foram ao Brasil, tiveram uma semana na empresa, depois fizemos algum trabalho de acompanhamento, eles escolheram peças para exemplificar o que é que podiam fazer. Portanto, foi desse processo que surgiu esta dúzia de empresas. E a 20 de março fizemos um grande workshop em Lisboa, onde apresentámos o que é que nós queremos comprar em Évora.
E em alguns conjuntos nós precisamos de 320 peças e só fabricamos 4 em Évora. Portanto, o que dá uma ideia da necessidade que nós temos em trabalhar com cadeias que também são competitivas, porque a nossa competitividade também depende da competitividade da cadeia de fornecedores. Nós hoje trabalhamos com fornecedores em Espanha, sobretudo em Inglaterra, em França, mas quanto mais portugueses no futuro, porque não, e estamos empenhados nisso. O grande gargalo, sem querer entrar muito em questões demasiado técnicas, o grande gargalo em termos de fornecimento de peças hoje para a aeronáutica em Portugal é o tratamento de superfícies. Nós temos, todos nós aqui na sala conhecemos, Portugal tem talvez uma das mais, se não a mais competitiva indústria de moldes no mundo, portanto tem empresas que sabem maquinar peças como ninguém, mas a seguir é preciso tratá-las, há uma série de tratamentos térmicos e químicos que a aeronáutica especificamente exige e que às vezes é preciso escala para rentabilizar os investimentos para fazer esses tratamentos. Então nós estamos aqui um bocado a tentar resolver esse gargalo com as empresas e, por exemplo, o Centinf e a indústria dos moldes está de portas abertas para continuar a trabalhar connosco a encontrar isso, a encontrar uma solução para isso. Para terminar apenas, na indústria aeronáutica nós precisamos muito que os nossos fornecedores tenham outros clientes, porque é uma indústria de grandes ciclos. Agora nós estamos a desenvolver um avião, depois ele entra em operação, o ritmo de desenvolvimento baixa, para que o nosso fornecedor tenha toda a sua capacidade de produção e o seu talento a trabalhar forte, é preciso que isso seja compatibilizado com o ciclo do outro construtor. Então nós não gostamos de ver quando um fornecedor se torna demasiado dependente de nós. É uma particularidade na nossa indústria. Portanto, em termos de atratividade e de captação de investimento, se vierem mais OEMs para Portugal ou mais fornecedores de primeira linha na aeronáutica, para nós não é... Há um ângulo em que isso traz uma vantagem para nós, que é o reforço da escala para a cadeia de fornecedores. Para terminar, a imprensa, bom, só para muito rapidamente, Sr. Doutor, nós uma vez tivemos uma visita em Évora que andava-se a fazer logo a seguir à crise de 2011, quando Portugal estava, e foi lá uma imprensa estrangeira que andava a fazer uma volta pelo Alentejo. O nosso presidente na Europa veio de propósito para dar uma entrevista, porque era um órgão também estrangeiro e com visibilidade internacional, e depois nós no fim da entrevista perguntávamos, olha, depois manda-nos o link, só para o chefe ver como é que a entrevista ficou, e o link nunca chegou. O que chegou foi um telefonema da jornalista a pedir desculpa porque eles não tinham publicado a peça, porque era um artigo só para dar um ambiente geral depressivo que havia em Portugal na altura, e aquele artigo ficava um bocadinho fora do tom. Portanto, a imprensa, nós trabalhamos com ela, temos muito gosto sempre em trabalhar com ela, e todos os jornalistas são bem-vindos, mas essas coisas acontecem às vezes e é isto que nós precisamos de inverter, e enfim... mas eles depois voltaram e fizeram uma peça positiva e as coisas resolveram-se. Mas às vezes as coisas acontecem, nós vivemos com elas, não é drama, faz parte. Bom, não vou repetir os agradecimentos nem os elogios que foram feitos já às intervenções, às 4 intervenções que aqui foram feitas. A sensação com que eu fiquei, e obviamente que a experiência da IKEA e da Embraer são experiências positivas e estimulantes e que estão sempre a ser dadas como exemplos. Eu, por exemplo, nas minhas aulas falo muito das vossas empresas, e alguns alunos fazem trabalhos sobre elas, sobretudo sobre o IKEA. O IKEA tem uma atração especial. Mas a ideia com que eu fico é que, então, para que estes dilemas, estas medidas de aumento da atratividade? Ou seja, a visão que traçaram é uma visão otimista, muito idílica. Tudo correu bem com o ICEP, com os portugueses, com os empresários, com as empresas, etc. Mas então porquê estas cinco restrições? Porquê é que desde 78, como dizia o Dr. João Salgueiro, ou antes... Eu estava no INI antes disso e lembro-me perfeitamente já essas questões serem, no fundo, tratadas. O que é que nós precisamos de fazer que não sejam só os aspectos positivos, mas que tenham a ver com estas